Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Fundamentos de Educação Infantil. Então, chegamos à nossa aula 4, que vai abordar sobre as práticas de leitura na educação infantil. Então, quando eu fui estruturar esta aula, eu pensei, nossa, existe um universo de informações e de orientações e sugestões didáticas acerca das práticas de leitura na educação infantil. Então, eu pensei em trazer nesta aula aquilo que é essencial e necessário considerar no momento de planejar as práticas de leitura para as crianças que estão aí nessa etapa da educação básica, que é a educação infantil, também na perspectiva de respeitar o protagonismo das crianças que estão aí na primeira infância e também respeitar e considerar o protagonismo do professor. Então, tratando-se de práticas de leitura, vamos começar falando sobre os componentes da leitura. A leitura consiste de dois componentes, a decodificação e a compreensão. A decodificação se refere aos processos de reconhecimento visual da palavra escrita. É quando a criança reconhece visualmente a palavra, entende que ali é uma palavra, que essa palavra é formada por letras e que elas apresentam sons, certo? Que essas letras escritas, eu posso converter essas letras escritas em seus sons, nos sons que a correspondem. E isso é decodificação. É como a criança olhar para um texto, e enxergar essas palavras do texto de uma forma isolada, de olhar ali para a estrutura do texto e enxergar essas palavras de maneira isolada. Então, isso é decodificação, tá bom? E a compreensão é definida como um processo pelo qual as palavras, sentenças ou textos são interpretados. E é através da compreensão que essas palavras, que até então eram somente decodificadas, elas agora serão interpretadas, A criança já vai passar a compreender o significado dessas palavras. Essas palavras terão sentidos, certo? Não só as palavras, como as sentenças, os textos. E aí que entra a questão do letramento e da função social da escrita. É quando a leitura passa a ter sentido, a ter significado, Existe aí a relação também da função social. É ler e compreender, interpretar aquilo que está lendo, não só decodificar, mas compreender aquilo que está sendo lido, E isso é a compreensão. Então, decodificação e compreensão são dois processos que caminham juntos. E um ponto importante para ressaltar aqui na compreensão é que quando eu falo de compreensão, é quando a criança compreende não só aquilo que ela está lendo, não só aquilo que ela está lendo no papel, mas também quando ela compreende uma história, quando o professor lê para ela, É quando ela compreende, quando um colega lê para ela. Então, tudo isso é compreensão, É compreender aquilo que eu estou lendo no papel, que está escrito no papel, quando alguém ler para mim e eu consigo compreender, certo? Então, nós temos aí na leitura também os seus estágios, os estágios da aquisição da leitura. Assim como lá na psicogênese da língua escrita, nós temos os níveis, as hipóteses de escrita. Na leitura, nós também temos os seus estágios, certo? E são 3 estágios. O estágio logográfico, o estágio alfabético e o estágio ortográfico, certo? Então, estágio logográfico é caracterizado por estratégias de uso de pistas visuais e ambientais para o reconhecimento da palavra escrita. Então, quando a criança está
no estágio logográfico, ela enxerga, ela reconhece como se a palavra fosse um desenho, certo? Ela reconhece aquela palavra por meio de pistas visuais. Ela considera aquela palavra como se fosse um desenho, certo? Por quê? Porque aquela palavra, ela já viu muitas vezes, né? Ela já está ali inserida, faz parte do seu cotidiano, certo? Então ela já associou, né? Ela já conseguiu associar aquela palavra. Por exemplo, Nescau, uma lata de Nescau. Ela olha para o rótulo da lata de Nescau e diz que ali tem a palavra Nescau. Não é porque ela está decodificando, não é porque ela está lendo a palavra Nescau, é porque ela, devido às pistas visuais que o rótulo ali da lata apresenta, ela associou que ali já é Nescau, né? Porque ela está todos os dias tendo contato com aquele rótulo. Então ela enxerga a palavra Nescau lá no rótulo da lata como se fosse um desenho, né? Aquele rótulo traz pistas visuais para ela. Então ela acaba associando. E também por fazer parte do cotidiano dela, né? Pelo fato dela ter contato constantemente com aquela embalagem. Então ali ela já sabe que é Nescau, certo? Outro exemplo, né? A Coca-Cola, que é uma bebida universal, né? Praticamente. Então quando a criança olha lá para o rótulo que está na garrafa da Coca-Cola, né? Ela já observa aquelas pistas visuais, né? E também pelo fato dela já conhecer, já está inserida aquela embalagem, né? Já está inserida no seu cotidiano, então ela já reconhece que ali é Coca-Cola. Não porque ela está decodificando, não porque ela está lendo ali Coca-Cola, mas devido às pistas visuais, né? Ela consegue fazer o reconhecimento, certo? Então, estágio logográfico é caracterizado por estratégias de uso de pistas visuais e ambientais para o reconhecimento da palavra escrita. Então, ainda falando sobre o estágio logográfico, né? Quais são as estratégias que nós podemos trabalhar em sala de aula para contemplar esse estágio logográfico, por exemplo? A chamadinha, né? Quando eu utilizo lá tarjetas com os nomes das crianças. E aí eu coloco do lado do nome da criança a foto dela na tarjeta, né? Então, ali eu vou colocar uma pista visual. A criança vai entender que aquela tarjeta tem o nome dela, porque ali também tem a foto dela. E ela vai observar que ali é a representação na forma escrita, que ali tem o nome dela na forma escrita, que aquelas letras representam a si mesma, né? Representam a si mesma. Então é importante. Outra estratégia também, outra prática muito boa é colocar etiquetas nos materiais. Por exemplo, a caixa de brinquedos, eu posso colocar em cima da caixa de brinquedos uma tarjeta, né? Lá, com a imagem de brinquedos e do lado a palavra brinquedos, para a criança associar a palavra à imagem, certo? Então ela vai conseguir entender que ali é a caixa que guarda os brinquedos, porque ali ela observou que eu tenho a imagem em cima da caixa, eu tenho a imagem dos brinquedos e do lado eu tenho a palavra brinquedos. Então ela faz um reconhecimento da palavra por conta que ela tem ali pistas visuais, que no caso é a imagem, certo? Outro exemplo, eu posso também colocar os nomes das crianças lá no cantinho onde elas guardam as mochilas. Todos os dias elas irão chegar na sala de aula e guardar a mochila lá no cantinho, no espaço que tem seu nome, certo? Então isso também é uma forma dela associar, porque ela sabe que aquele conjunto de letras
né, que aquela palavra representa a si mesma, né? Então ela coloca lá. E isso, gente, é um ponto que é importante ressaltar, que isso é tratar a alfabetização como um processo, não como algo sistematizado, certo? Então, assim, desde a aula anterior, que nós falamos sobre consciência fonológica, a alfabetização, ela precisa ser, na educação infantil, tá? Ela precisa ser considerada como um processo e não como algo sistematizado, né? Ela precisa acontecer de forma lúdica, né? Por meio da ludicidade, de forma leve, de forma espontânea e respeitando, né, o tempo e os ritmos da criança, tá bom? Então, vamos para o estágio alfabético, né? O que diz o estágio alfabético? Então, no estágio alfabético, a criança já consegue estabelecer uma relação entre as letras e os seus sons, né? Ela já consegue converter as letras escritas nos sons que a correspondem, né? Diferente lá do estágio logográfico, que a criança ainda não estabelece, no estágio logográfico, a criança ainda não estabelece uma relação entre os grafemas e os fonemas, né? Entre as letras e os seus sons, tá bom? Ela só consegue reconhecer a palavra escrita por meio de pistas visuais. E isso lá no estágio logográfico. Já no estágio alfabético, a criança ela já consegue estabelecer uma relação, né, entre os grafemas e os fonemas, ou seja, entre as letras e os seus sons. E é no estágio alfabético que essa relação entre a fala e a escrita se fortalece. Por mais que no início a criança ainda cometa erros ao escrever determinadas palavras, mas na medida em que ela vai tendo mais contato com a leitura e com a escrita, né, essa fluência leitora vai melhorando e também a questão da escrita vai melhorando e vai avançando, certo? Então, o estágio alfabético é caracterizado pela estratégia baseada na análise das palavras em letras, na associação das letras a sons e na síntese desses sons. Nele, a criança desenvolveria estratégias relacionadas à via fonológica, ou seja, ela aprende a realizar a decodificação grafofonêmica usando as operações de análise e síntese. Então, por isso que eu trouxe uma aula sobre consciência fonológica antes de falarmos sobre práticas de leitura e escrita na educação infantil. Porque percebam, se a decodificação, se no processo de decodificação, né, é quando a criança entende que ela reconhece, né, visualmente a palavra escrita, e que ela entende também que essa palavra é formada por letras e que elas apresentam sons, automaticamente eu estou falando sobre consciência fonológica, né? Então, decodificação ela está intimamente ligada à consciência fonológica, como estágio alfabético também. Porque quando eu sei que eu posso segmentar uma palavra em letras e que essas letras apresentam sons, né, que eu posso converter essas letras nos seus sons, então eu estou falando aí diretamente da consciência fonêmica, que é uma habilidade da consciência fonológica, certo? E o estágio ortográfico, eu não coloquei ele aqui, tá, na apresentação, porque o estágio ortográfico, ele é um estágio que ele deve ser trabalhado mas nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Não coloquei ele aqui na educação infantil ainda. Por quê? Porque o estágio ortográfico, ele trata das irregularidades que existem entre os fonemas e os grafemas, certo? É de fato as questões ortográficas. É quando a criança passa a refletir por que determinada palavra tem 2 R's, por que determinada palavra tem 2 S's,
Porque o S, quando está entre duas vogais, tem som de Z, né? Ou seja, já uma reflexão mais profunda acerca das questões ortográficas. Então, o estágio ortográfico, ele está voltado para as irregularidades que existem, né? Que existem na relação entre os grafemas e os fonemas, né? Entre as letras e os seus sons, tá certo? Então, é um estágio que ele precisa ser muito bem trabalhado lá por volta do terceiro ano, né? Quando a criança já está alfabetizada, né? Eu já posso investir mais nas questões ortográficas, né? E também no estágio ortográfico, a criança ela passa a entender que é necessário memorizar, né, algumas palavras para que ela possa pronunciar e escrevê-las corretamente, tá bom? Então, nós veremos as 10 propriedades do sistema de escrita alfabética, certo? E hoje, né, nós iremos tratar de 4 propriedades, porque elas estão mais ligadas, né, com a nossa aula de hoje, tá bom? E veremos as outras propriedades na próxima aula que teremos sobre práticas de escrita na educação infantil. Então, gente, é muito importante compreender sobre essas propriedades do sistema de escrita alfabética, porque é o essencial, né, do processo de alfabetização também é entender quais são essas propriedades, a criança dominar essas propriedades. Então, vamos para a primeira propriedade. Só ressaltando que essas propriedades, elas estão lá no livro Sistema de Escrita Alfabética, né, do autor Arthur Gomes de Moraes. Ele fala muito bem sobre essas propriedades aqui neste livro. Tanto, né, que o foco do livro é a alfabetização. Então, daí só para a gente entender essa relação. Primeira propriedade do sistema de escrita alfabética. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos. Olha aí, gente. O que compreende essa primeira propriedade? É entender que para escrever, né, eu utilizo um repertório finito de letras, que no caso é o nosso alfabeto. Que, por exemplo, para escrever o meu nome, eu utilizo letras, eu não utilizo desenhos ou símbolos, eu utilizo letras. E que essas letras fazem parte de um repertório finito, que elas estão contidas dentro do nosso alfabeto, tá bom? E que elas diferem de números e de outros símbolos, tá bom? Que não podem ser inventadas, né? Elas já existem e elas fazem parte de um conjunto de letras que é o nosso alfabeto, tá? Por isso que diz que é um repertório finito. E a segunda propriedade é: as letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua identidade. Como, por exemplo, né, se eu escrever a letra P, ao contrário, eu terei a letra Q. Se eu escrever a letra B, ao contrário, né, eu terei a letra D. Embora uma letra assuma formatos variados. É entender, gente, que as letras apresentam formatos fixos e que uma pequena mudança, uma pequena variação em uma letra, elas podem apresentar mudanças na sua identidade, no seu nome, né, na forma como ela se configura. Então, uma estratégia muito boa para trabalhar essa questão, né, dos formatos fixos das letras é colocar, por exemplo, para as crianças, né, escreverem em uma tigela com sal ou com açúcar, para elas escreverem, né, as letras. Também formar as letras utilizando o corpo, né? Vamos formar a letra A utilizando o nosso corpo, né? Aí coloca aqui as duas mãos, né? Juntam as duas mãos, aí vem uma criança, coloca o braço bem aqui no meio, né? Formando aí a letra A. Então, existem aí algumas estratégias de trabalhar essa questão
de que as letras apresentam formatos fixos, certo? Terceira propriedade. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada. Ou seja, se eu quero conservar uma palavra, eu não posso mudar as letras, certo? De posição, né? Ou seja, a ordem das letras no interior da palavra precisa, né? Essa ordem precisa ser mantida, se eu quero conservar aquela palavra. Então, por exemplo, se eu tenho lá Clarissa, a palavra Clarissa, se eu retirar a letra C, fica Larissa, ou seja, eu não conservei o nome, tá? Houve aí uma mudança, né? Mudou, uma mudança de nome. Então, a ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada quando eu tenho aí a perspectiva de conservar essa palavra, de conservar uma determinada palavra. Quarta propriedade. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras. Olha que legal. Vamos lá. Quais são as letras que se repetem? Vamos trabalhar nos nomes, né, para fortalecer essa questão da identidade das crianças, né? Pode distribuir as tarjetas com os nomes das crianças. Então vamos lá. Vamos circular nos nossos nomes quais são as letras que se repetem, certo? Vamos circular de azul. A letra A, ela se repete no nosso nome? Onde aparece a letra A no nosso nome, né? Vamos circular a letra A. Então, isso é observar que uma letra pode se repetir no interior de uma palavra. E que essa mesma letra ela pode aparecer em diferentes palavras, né? Tanto o A que tem lá no meu nome, Dayana, ele também aparece no nome da Clarissa, que ele também aparece, que a letra A também aparece no nome da Maria, né? E assim por diante. Então vamos comparar o seguinte: quem aqui tem um nome que inicia com a letra D? Então, quem tem um nome que inicia com a letra D vai formar a letrinha D utilizando massinha de modelar na cor verde. Aí as crianças que o nome, né, cujos nomes começam com a letra D, vão lá formar a letrinha D com a massinha de modelar na cor verde. Quem aqui tem um nome que que inicia com a letra B, vai formar a letrinha B utilizando a massinha de modelar na cor vermelha. E aí as crianças vão passar a perceber que as letras elas podem também se repetir em diferentes palavras, né? Em diferentes nomes, que essas letras eu posso, distintas palavras, né, podem compartilhar das mesmas letras ao mesmo tempo. Então, na próxima aula, nós veremos as outras propriedades do sistema de escrita alfabético. Então, práticas de leitura na educação infantil, gente, olha aí. Veremos algumas estratégias importantes, né, para as práticas, para o desenvolvimento das práticas de leitura na educação infantil. Então, nós temos a ampliação do repertório textual das crianças, estimular a participação em diferentes práticas de uso social da língua, interação com as diferentes funções da leitura e da escrita, porque lemos, porque escrevemos, quando e onde, interação com diferentes suportes textuais e familiarização com os diferentes gêneros textuais. Gente, uma excelente estratégia, uma excelente prática que nós podemos utilizar para contemplar todas essas estratégias é a sacola literária. Por exemplo, né? Eu posso organizar uma sacola literária na minha turma. Se na minha turma são crianças bem pequenas, crianças de 2 anos, né? Então eu posso colocar na minha sacola um texto, livros
com muitas imagens, né? Para que as crianças possam fazer a leitura de imagens em casa. Essa sacola literária, ela será encaminhada para a família, que vai conter nesta sacola literária. Eu posso colocar o livro de história, contemplando muitas imagens, para que o foco seja a leitura de imagens, tá? Eu posso colocar nessa sacola revistas também, para que os pais façam a leitura, né? Para que essa leitura, ela possa, esse momento de leitura em casa, possa contagiar toda a família, não só as crianças, mas como também os pais. Então, eu posso encaminhar revistas com orientações, né, com orientações sobre o acompanhamento das atividades em casa, né, algumas orientações didáticas para os pais. Eu posso encaminhar também nessa sacola um gênero textual como uma receita. Posso colocar uma receita de bolo para que a família, né, prepare também um bolo em casa, e assim a criança, né, ela vai ter contato também com textos de diferentes gêneros textuais, certo? Então, isso também é estimular a participação em diferentes práticas de uso social da língua. Então, a criança em casa, ela vai ter contato com o livro, né, que os pais irão fazer a contação da história, e ela também vai manusear esse livro, vai ter contato com aquelas imagens, com o conteúdo, né, daquele livro. Ela vai ter contato também com o gênero textual que foi encaminhado na sacola, que foi a receita, né? E aí ela vai aprender para que serve uma receita, que uma receita serve para ensinar sobre os ingredientes que serão utilizados para preparar aquela comida, aquele alimento, vai ensinar sobre o modo de preparo, enfim, que a receita vai ensinar sobre como preparar uma comida, um alimento. E aí também eu vou trabalhar com contemplar familiarização com diferentes gêneros textuais. E como também irão as revistas, né, os pais farão a leitura e terão contato, né, acesso com informações valiosas que irão nessas revistas. Lembrando que o professor ele precisa ter muito cuidado no momento de separar os materiais, os livros que irão nessa sacola, considerando a idade das crianças, certo? Considerando, se eu for encaminhar uma revista, por exemplo, considerando o conteúdo, as informações das revistas, né? Se são adequadas, se irão contribuir, se terão significado, se levarão contribuições para aquela família, certo? E aí eu posso deixar essa sacola literária por volta de 2, 3 dias naquela família. E além disso, eu posso colocar também na sacola literária, além do livro de história, além de um gênero textual, né, como uma receita, por exemplo, além das revistas para os pais, eu posso também colocar um diário de bordo. Ou seja, para a família registrar naquele diário de bordo como foi a chegada da sacola literária naquela família, né? Como foi a utilização, o manuseio dos materiais que foram na sacola, né? E qual foi a relevância, né, e as contribuições daquela família, né? E para a criança também, certo? Então, são muitas as estratégias que eu posso aí estar desenvolvendo as práticas de leitura. E outro ponto importante, gente, voltando aqui para a sala de aula, né, para o contexto da sala de aula de educação infantil. Há uma diferença entre contar e ler, entre contar uma história e ler um livro, certo? Na contação de história, o que é contar? É narrar. Então, na contação de história, o professor não precisa estar apegado ao livro. Aliás, ele não deve estar apegado ao livro. Ele pode utilizar outros recursos para fazer a contação de história. Um avental com os personagens. Ele pode também utilizar dedoches
palitoches, fantoches, para fazer a contação. E essa contação ela acontece em movimento, né? Se utilizando muito da criatividade, da ludicidade. Já a leitura, de fato, é ler, né? Aquilo que está no livro. Então, a leitura ela já se apega mais ao uso do livro. Então, o que a gente observa ainda nas nossas salas de educação infantil é que no momento da contação de história, o professor ainda está muito apegado ao livro, né? Acaba não contando, mas lendo, né? Lendo toda a história. Então, acaba perdendo o encantamento da contação de história. Porque nós sabemos que quanto mais houver encantamento nessas práticas de leitura, porque a contação de história é uma prática de leitura, quanto mais houver encantamento, mais as crianças estarão próximas, íntimas e apegadas às palavras, né? E isso faz todo sentido na introdução dela, nas práticas de leitura e também nas práticas de alfabetização, certo? Então, ainda falando sobre práticas de leitura na educação infantil, gente. Desenvolvimento de estratégias cognitivas de leitura, antecipação de sentidos. Gente, outro ponto bem relevante, né, antes de falar sobre essas estratégias que são importantes, nas práticas, no momento de planejar e desenvolver as práticas de leitura na educação infantil, é também apresentar para a criança, né, mostrar para ela, explicar que o livro não é composto apenas do conteúdo, do enredo da história, mas que o livro também é composto pelo título, né? É composto por um título, é composto pelo nome do autor, é composto pelo nome do ilustrador, né? Por aquele que faz os desenhos, que produz as imagens, né? Então é importante, tá? Deixar bem claro para a criança que o livro não é composto apenas da história, do enredo, do conteúdo, mas também do título, do nome do autor, né? Do responsável pelas ilustrações, que atrás do livro eu também tenho, né? Algumas informações. Isso é importante, compreender o livro no todo, né? Ter uma visão holística do livro, né? Da composição do livro. Então, estratégias importantes para as práticas de leitura na educação infantil. Desenvolvimento de estratégias cognitivas de leitura, antecipação de sentidos. Gente, a leitura do livro, né? Ela começa pela capa. Então, quando eu falo de antecipação de sentidos, é quando eu pergunto para as crianças: o que vocês estão vendo na capa do livro? Vamos fazer uma leitura de imagens, uma leitura da capa do livro. Observando a capa, fazendo essa leitura de imagens, vocês observam, vocês imaginam que a história vai falar sobre o quê? Qual será o enredo da história? Quais serão os acontecimentos, né? Quais serão os personagens da história? Quais personagens farão parte, né, da história? E aí, gente, eu consigo antecipar sentidos. E em seguida, durante a leitura, né, da história ou durante a contação de história, eu vou fazendo a checagem das hipóteses, né? Hipóteses que foram levantadas aqui na antecipação de sentidos. No momento que as crianças fizeram uma leitura da capa, elas anteciparam sentidos, elas levantaram hipóteses, né? Elas falaram do que possivelmente vai tratar, vai abordar a história, certo? E ao longo da história, né, eu vou fazendo a checagem dessas hipóteses. Olha, gente, olha, João, a hipótese que você levantou, o que você falou
né? De fato aconteceu, de fato está acontecendo. Olha Maria, o personagem que você falou que iria aparecer na história, de fato ele está aqui na história. Isso vai checando essas hipóteses, né? Esses sentidos que foram antecipados e que foram levantados antes mesmo de iniciar a história, né? Que foram levantados lá no início, lá na leitura da capa do livro, certo? Construção de inferência, outra estratégia muito boa para as práticas de leitura na educação infantil. O que é construir inferências? Construir inferências é quando o professor faz boas perguntas, né? Para que a criança pense sobre determinadas coisas. Como, por exemplo, gente, olha, o lobo, ele já está entrando pela chaminé. Ele já conseguiu subir no telhado da casa e já está entrando pela chaminé. Sério, como foi que o lobo fez? Como foi que o lobo subiu nessa casa tão alta, gente? Vamos observar aqui a cena. Vamos observar as imagens, as cenas que aparecem aqui nesta página, né? Como foi que ele conseguiu subir nessa casa? Aí ali pertinho da casa tem uma árvore. Aí a criança pode fazer uma inferência. Olha, tia, ele conseguiu subir no telhado da casa e entrar pela chaminé porque ele subiu pela árvore. Ele só conseguiu subir na casa, né? Só conseguiu chegar até o telhado porque ele subiu nessa árvore que está bem pertinho aí da casa. E isso é uma inferência, né? A criança fez uma leitura da cena, fez uma leitura de imagens e ela conseguiu fazer a inferência de uma informação que não está ali explícita, que não está ali clara, mas que ela conseguiu fazer uma inferência a partir de uma observação, a partir de uma leitura de imagens, tá bom? E é importante, boas perguntas. Um professor protagonista, ele sempre faz boas perguntas. E boas perguntas constroem inferências, permitem que as crianças façam inferências, tá? Isso é uma riqueza de informações e de criatividade muito grande que nós podemos despertar nas nossas crianças. E isso vai criando sentidos, né? Isso vai criando sentidos para o texto. Quando eu consigo trabalhar todas essas estratégias dentro de uma prática de leitura, como a contação de história, por exemplo, eu vou conseguindo construir sentidos com as crianças. O texto vai fazendo sentido, elas vão conseguindo compreender e interpretar todo o enredo e todos os acontecimentos. Então, atenção para a experimentação do objeto livro. Até coloquei aqui bem grande para a gente refletir sobre. Atenção para a experimentação do objeto livro. Gente, eu preciso selecionar muito bem os livros que eu utilizo, que eu irei utilizar na minha sala de aula. Então, eu preciso levar em consideração algo muito importante, como, por exemplo, a idade das crianças. Eu preciso pensar que as crianças bem pequenas, né, ou bebês, elas precisam ter uma relação com os livros de forma muito natural, espontânea, saudável, né? Então eu preciso separar livros que sejam seguros para essas crianças, certo? Por exemplo, se for um livro que tem bolinhas, um livro que pode ser rasgado facilmente, né? São coisas que ela pode levar à boca. Então eu preciso também, no momento de selecionar os livros, eu preciso pensar na segurança das crianças, certo? Porque o livro, por muitas vezes, ele é tido como um livro brinquedo para as crianças, né? Para que elas explorem, para que elas manuseiem. Então esse momento de exploração e de manuseio dos livros, esse momento não deve ser regulado pelo professor. Ele não deve ter restrições,
né? A criança deve explorar e manusear à vontade, né? Explorando sua criatividade. Então esse manuseio ele precisa ser muito livre, espontâneo. Então, daí a importância de cuidar na seleção desses livros no momento que eles forem ofertados e disponibilizados para as crianças, tá bom? Isso é importante pensar. E garantir um ambiente propício à leitura literária na educação infantil, tá? Práticas mediadoras bem planejadas. Então, eu sempre falo que o professor, antes de ir para a roda de história, né? Ao planejar a contação de história, é interessante que ele leve um roteiro de perguntas, de questionamentos, para quando ele terminar a contação de história, ele possa conduzir uma roda de conversa com as crianças, com o objetivo de trabalhar a compreensão do texto ou a compreensão daquela história. Então, para que ele consiga fazer boas perguntas, né? Perguntas bem direcionadas, com o objetivo de fato de trabalhar a compreensão, é interessante que ele faça um roteiro. Eu sempre oriento, né, os professores de educação infantil a fazerem isso. Planejar, pontuar, levar logo um roteiro com questionamentos elaborados, né, para lançar para as crianças, para conduzir e até auxilia, né, na condução dessa roda de conversa. Reconhecimento da especificidade da leitura em voz alta para e com os pequenos e pequenininhos. Então, gente, esse momento, essa leitura em voz alta, né, com gestos, com muita expressão, com muita criatividade, faz toda a diferença em uma prática de leitura, como a contação de história, por exemplo, né? Então, assim, como eu falei, na contação de história, o professor não deve estar apegado ao livro. Não deve, né? Ele vai contar, ele vai narrar aquela história. Então, ele pode se utilizar da criatividade, utilizar fantasias, né? Todo professor ele deve ter, professor de educação infantil, ele deve ter na sua sala um armário, né? Ou um cesto, ou uma caixa com fantasias, que ele possa utilizar no momento da contação de história. Então, ele pode utilizar fantasias, ele pode utilizar um avental, palitoches, dedoches, fantoches, para enriquecer essa contação de história. E até, gente, o tom da voz no momento da contação, ele é importante, né? Esse momento de interpretar os personagens, a maneira como eles falam, a maneira como eles se comportam durante a história. O professor ele precisa também ter atenção no momento da voz, na entonação, quando ele for interpretar esses personagens. Essa questão da entonação na contação de história faz toda a diferença. Isso gera mais encantamento, né? Prende mais a atenção das crianças. Nós sabemos que as crianças de 2 e 3 anos, por exemplo, o máximo que nós conseguimos de concentração é de 10 a 15 minutos. Então, quanto mais essa contação de história for bem planejada, né, e ela se utilizar de ludicidade, de criatividade e de encantamento, a atenção das crianças ela vai durar, né, por mais tempo. E ela precisa ser muito bem, essa contação de história precisa ser muito bem planejada, né, para que tenha encantamento e possa também despertar nas crianças o gosto pela leitura, o gosto pelas histórias. E possibilidades de práticas leitoras pelos alunos da educação infantil. Gente, é importante e essencial que eu esteja proporcionando momentos para que as crianças também façam a contação de história, né? Para que elas também sejam leitoras e sejam protagonistas dessas práticas de leitura. Gente, uma prática muito legal
depois que o professor fizer a contação de história, ele pode pedir para uma criança fazer o reconto da história do jeitinho dela. E aí ela estará sendo protagonista de uma prática de leitura. Em um outro dia, eu posso dispor os livros em um tapete, né? Vou permitir que a turma escolha o livro, escolha a história que será contada naquele dia, e uma criança faz a contação de história. Aí ela pode, mas ela ainda não sabe ler, ela ainda não está alfabetizada, então permita que ela faça uma leitura de imagens, né? Ela pode sim também fazer uma contação de história por meio da leitura de imagens, tá bom? Então isso é inserir as crianças nas práticas de leitura também, permitir que elas sejam protagonistas, tá certo? Eu posso também levar em uma caixa imagens de uma determinada história, tá bom? E aí a criança vai retirando as imagens e vai fazendo a contação da história por meio das imagens, né? Por meio das cenas daquela história. E aí eu posso colocar as imagens em ordem, claro, né? As cenas, na verdade, em ordem. Cena 1, cena 2 da história, cena 3. E aí a criança vai seguindo a ordem, né, das cenas e vai fazendo a contação da história por meio das cenas, por meio da leitura que ela faz daquelas cenas. E isso também é oportunizar que a criança seja protagonista daquela prática de leitura, tá bom? Então, a bibliografia da nossa aula de hoje, certo? Bibliografia que também consta na ementa da nossa disciplina. Então, eu disponibilizei, gente, lá na plataforma a aula 3 e a aula 4. Também disponibilizei material para embasamento teórico, para que vocês possam ler, e eu oriento que vocês se aprofundem nesse material para embasamento teórico e também respondam a nossa atividade 2, certo? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.